Olá pessoal, de novo nós aqui agora para desvendar algumas particularidades do segundo capítulo. Então, do segundo capítulo eu consegui retirar dele o que eu poderia chamar para vocês de 3 teses. Agora, essas 3 teses são uma das muitas teses que essa dissertação acaba gerando, né? Uma das pessoas que estava na banca da dissertação, que era a socióloga Lídia Vasconcelos, ela disse que essa dissertação parecia ser muito rizomática. O que é que ela quis dizer com rizomático? Isso daí é um conceito que ela utiliza de um filósofo que ela estuda, que significa que ela tem várias raízes e que ela pode gerar como se fossem novas árvores, como se fosse aquela mangueira, eu acho que é uma mangueira, né? Que existe lá em Recife, que ela vai espalhando os seus galhos pesam, eles se fincam na terra eles criam novas raízes e acabam gerando como se fossem brotos. Então ela disse que minha dissertação ela tinha esse potencial. Vamos ver, né? Realmente eu encontro, na medida que eu releio essa dissertação, eu vou encontrando outras teses que poderiam gerar novas pesquisas. E aí eu vou revelar para vocês alguma dessas teses. A primeira coisa que eu queria que vocês soubessem quando estivessem lendo ou passando uma vista no capítulo 2 é que o capítulo 2 é um capítulo em que eu descrevo territórios, né? O nome do capítulo é Conhecendo o Território. Então eu falo sobre mim, eu falo sobre a universidade e eu falo sobre o lugar da arte e do espírito dentro da universidade. Da arte, o Y, e o espírito do Dr. Palhaço dentro da universidade. Como é que o espírito pode entrar dentro desse campo, desse núcleo duro, que é a nossa ciência acadêmica da medicina, fisioterapia, odontologia, farmacologia, etc. Todo mundo que está ali no campus do Porangabuçu, né? Logo quando você entra no capítulo, eu queria que você prestasse atenção, porque nada é gratuito. Então, logo no começo, tem ali uma citação do poeta Jorge Luiz Borges, que agora eu falo para você. Diz lá: um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoam o espaço com imagem de províncias, de reinos, de moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu rosto. Então, essa é a primeira tese que eu queria dizer para vocês. A primeira tese que esse capítulo abraça, acolhe, é: o recorte que fazemos da realidade quer ter cara de verdade. Nós, quando estamos nos dedicando a uma pesquisa, o recorte que fazemos da realidade quer ter cara de verdade, mas sempre acaba tendo a nossa cara. E é por isso que eu começo o capítulo falando de mim. Eu não vou falar sobre mim agora com vocês, isso não é o propósito. Eu queria falar que a primeira parte do capítulo eu falo sobre mim. Então, antes de tudo que eu vou delinear, eu já entendo que Jorge Luiz Borges tem razão. E eu vou dizer qual é a minha cara antes de começar a falar a respeito da cara de vocês, e da cara da faculdade, da cara dessa verdade que eu estou querendo tirar. Será que foi por causa disso que eu tirei minha barba? Para que vocês entendam realmente qual é a cara? Talvez não, né? Mas talvez sim, vamos colocar como simbólico. Hoje eu tirei a minha barba para que vocês saibam qual é a minha cara. E hoje eu estou falando sobre o capítulo 2, em que eu revelo a minha cara para vocês. Mais na frente, né, eu falei sobre um território por onde venho andando. Aí depois eu entro nos pormenores da universidade, né? A universidade é o que eu denominei de um território onde tenho andado. E aí eu falo não só sobre a universidade, mas como o Y se inseriu dentro dela. E aí eu queria compartilhar com vocês logo o primeiro parágrafo, só para vocês sentirem o clima, porque eu estou falando sobre essa linha. Então eu convido assim, eu tenho medo de entrar dentro da dissertação do Alan, é uma coisa muito difícil, muito complicada. Aí eu queria mostrar para vocês que vocês estão aqui dentro dela.
né? Então, aprecie comigo. No meio da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, entre as muitas salas do prédio conhecido como bloco didático, eu sei que isso daqui em breve estará obsoleto, porque o bloco didático vai expulsar a salinha de lá e vai colocar em outro lugar, se é que vão colocar, né? Há um vão no primeiro andar, ao lado da coluna do segundo elevador, que um arquiteto qualquer entendeu ser um bom lugar para se levantar duas paredes, fechando uma esquina e colocar uma porta de um lado, algumas janelas do outro e um pequeno espaço para um ar-condicionado. Previu que as janelas serviriam mais para dar entrada aos raios do sol do que aos ventos do campus do Porangabuçu, e que, portanto, o calor tornaria aquele espaço inabitável, e se não fosse pelo ar-condicionado, não daria para ficar lá. Como se tratava de algo não maior que 15 metros quadrados, um equipamento miúdo instalado em um canto inferior da sala seria o suficiente para esfriar, não gelar, quaisquer 3 pessoas que usassem aquele lugar para estudo ou reunião. Alguns cabos passando ali por dentro emergiam das paredes e ascendiam aos andares superiores, como nervos saindo de uma medula espinhal para alcançar órgãos nobres. A salinha era uma passagem. Por questão de segurança, fez com que os fios andassem por dentro de canos pretos, pintou as paredes com as mesmas cores do resto do prédio, arrumou 3 ou 4 cadeiras, uma mesa e um armário. Depois de tudo terminado, viu que era bom, não ótimo, bom. Nunca teria passado pela sua cabeça que, anos mais tarde, anos depois, aquele território seria habitado por cerca de 20 estudantes da área da saúde que para lá se dirigiriam partindo de diferentes faculdades, a fim de organizar um projeto de palhaçoterapia. O ar-condicionado miúdo e barulhento teria de ser aposentado para dar lugar a um silencioso e possante. As paredes tornar-se-iam multicores, cheias de avisos engraçados, um relógio de quando em quando parado no tempo por falta de pilha e um calendário das atividades do grupo. Colchões, travesseiros e bichos de pelúcia seriam espalhados no chão para dar conforto aos que não estivessem sentados nas cadeiras. Um dos fios do teto desceria ao notebook em cima da mesa para dar acesso à internet do prédio. Um quadro branco seria colocado na parede para servir de organizador de pautas. A porta de entrada teria de ser adaptada para abrir para fora da sala, e não para dentro como ele havia feito, a fim de dar mais espaço interno. Na face externa dessa porta estaria fixada uma placa metálica redonda. Nela desenhado um estetoscópio com olhos arregalados e um nariz vermelho. No centro de seu Y, como se estivesse sorrindo, e em suas margens os inscritos: Projeto Y de Riso, Sorriso, Saúde. Por fim, não imaginava esse arquiteto que o armário feito para organizar livros ou papeladas burocráticas serviria para guardar brinquedos, figurinos, narizes e apetrechos de palhaço. Vocês dentro da faculdade. Depois eu vou percorrendo a faculdade e descrevendo o que ela é, né? Onde estão os estacionamentos e tudo mais. Isso é uma abordagem que a gente chama de abordagem etnográfica. É conhecer o lugar onde nós estamos entrando na pesquisa. É o que o pessoal da etnografia e da antropologia cultural vai chamar, por exemplo, de descrição densa, né? E aí tem uma particularidade que é onde eu queria entrar junto com a segunda tese, porque eu vou escrever que a universidade, que primordialmente deveria ser um lugar do povo, quando ela surgiu, né, a universidade deveria ser como se fosse a praça da democracia, a ágora. É um lugar que o povo deve habitar para que na confusão do povo possa ser fomentado a cultura, a ciência, a sabedoria das pessoas. Lá dentro, como se todo mundo pudesse parar e ler uma revista e uma enciclopédia. Essa universidade, particularmente, que é a do campus do Porangabuçu, acaba não sendo um lugar do povo, mas é um lugar simplesmente por onde as pessoas passam.
por alguma coisa, algum apartamento que aconteceu dos séculos passados para cá, a universidade que foi criada com esse intuito democrático, ela acabou realmente se distanciando. A ciência que foi criada para as pessoas no objetivo de emancipação dos indivíduos, dos espíritos, enaltecimento, engrandecimento de todos os indivíduos, absolutamente todos, de forma extremamente vulgarizada, ela acabou se apartando deles. Ela acabou separando-se desse povo. E a minha segunda tese é porque, particularmente no campus do Porangabuçu, onde o jaleco é um grande símbolo corpóreo dos cientistas que estão lá, médicos, farmacêuticos, enfim, todos, quando o palhaço ele se coloca dentro do jaleco, ele está colocando um corpo que é caricaturizado para ser muito parecido com o do povo, né? Suado, pintado, maquiado, e nós ainda pegamos esse jaleco e nos espojamos no chão e nas paredes, e caímos e bolamos, e nos sustentamos, e nos reerguemos e nos sorguemos. O que esse símbolo está querendo passar é uma coisa fenomenal, que é a minha segunda tese. Quando colocamos o jaleco do médico e ao mesmo tempo pintamos o nosso rosto e nos espojamos na areia e nos sujamos com o meio, estamos colocando o povo embaixo do jaleco. Estamos colocando o povo embaixo do jaleco. Isso daí acontece em um nível simbólico. Eu disse que o Y ele tinha aqui nesse texto pelo menos duas faces de extensão. Uma é a face mais óbvia, que é levar o palhaço, a alegria, a brincadeira para aqueles que estão internados no hospital, o povo que está ali. Mas a segunda é mais sutil e ela cai dentro dessa tese. No nível do simbólico, nós estamos trazendo o povo de volta para a universidade, colocando o corpo deles que nós pintamos, né? E no afastamento mesmo, na laicidade, né, o leigo do povo, dentro de uma estrutura simbólica que representa a grande ciência que é o jaleco. Então, eis uma grande função de extensão que nós trazemos, que acaba não sendo uma extensão a rigor do nosso corpo indo para o povo, mas nós trazemos no nível simbólico o povo para dentro do símbolo da faculdade, que é o jaleco. Então eu vou pegar algumas citaçõezinhas, por exemplo, na página 25 você encontra assim: quando falamos de território, isso daqui é como se fosse um pretexto para a tese, pensamos logo nos espaços físicos que nos circundam e não atinamos que um ambiente é tão corpóreo quanto o espaço somático que nos é mais íntimo. Enfeitamos e cuidamos de nossas moradias tanto quanto nos higienizamos e nos embelezamos, segundo o gosto individual ou uma moda que sopra de tempos em tempos. Então, o território é um lugar onde nós habitamos, mas o corpo também é um lugar habitado. O território ele é cheio de símbolos e significados e informações, e o corpo também. Então, eu tenho que analisar esses dois lugares para eu conseguir entender o que é que já está acontecendo, né? Qual o significado, portanto, da figurinização do Dr. Palhaço que provoca riso por ser contraste? É a permissão do outro no lugar onde não cabia. Não é apenas o estudante da saúde que vai ao encontro do leigo, mas ele faz com que os modos do leigo se encarnem em seu corpo. A comunicação e a troca se exercem nesse patamar das vestes e também dos gestos. A fala, o andar e os acessórios estranhos que o Dr. Palhaço ostenta são tanto mais estranhos quanto mais colados ao jaleco. Não é apenas o Dr. Palhaço que vai para a criança, mas a criança para o palhaço. Segunda tese. E a terceira é quando eu estou dizendo sobre os lugares do espírito e da arte dentro de toda essa academia, né? E aí eu tento fazer com que vocês percebam que a ciência parece apartada desse negócio de espírito e também desse negócio de arte. Quando a gente vai percorrendo o campus do Porangabuçu, a arte ela aparece aqui e acolá como se fosse geysers ou momentos de explosão vulcânica vindo de um magma de dentro do ser humano que está preso e quer se soltar. Ali no CA a gente encontra algumas pessoas tocando um violão no meio de uma rotina qualquer.
ali, logo depois, um grupo de estudantes, eles se reúnem para fazer um ensaio de uma apresentação teatral, que são os Quatro Humores. Logo depois de todo o curso do currículo, o dia, a rotina, os horários, algumas mulheres se reúnem para formar o coral dos Seios da Face. E bem ali, naquela esquina que eu comecei a descrever dentro desse capítulo, ali no lugar perdido, num cubículo qualquer que ninguém prestou atenção, palhaços, né, estudantes de medicina, farmácia, psicologia, fisioterapia, eles se reúnem para se vestir de palhaços e levar arte e certo espírito para as pessoas que estão internadas dentro do hospital, percebe? Então a arte, ela é meio como se fosse um remendo novo num pano velho. Ela é como se fosse, sei lá, um vendaval ou uma brisa no meio de uma calmaria de vento. Ela parece que não se encaixa ali, mas nem sempre foi assim. Na verdade, a ciência ela se origina de um movimento do espírito, mas no correr da história da ciência ela se aparta completamente desse assunto do espírito e principalmente desse assunto da arte. E arte, espírito e ciência, eles explodem como se fosse numa granada histórica, cada um com seus estilhaços para um determinado lugar. O que eu estou mostrando já é a terceira tese, é que a arte e o espírito são resquícios de uma insistência do humano no bojo do núcleo duro da ciência. Vou repetir, isso é importante, essa tese. A arte e o espírito são resquícios de uma insistência do humano no bojo do núcleo duro da ciência. Não tem como você falar do humano se você separar essas questões. Talvez outras questões ainda caibam aqui, né? A moral, a ética, mas o espírito, ele como que coroa, já falei disso antes, a moral, a ética, a política, né? Como se desse um sentido, um norte, o amor, o sentido da vida, ele coroa, ele dá um norte, como sendo os pássaros que vieram pegar o Pequeno Príncipe no seu pequeno planeta, onde ele vivenciava um amor dolorido de uma rosa com espinhos. Os pássaros pegam aquele príncipe e faz com que ele vá percorrer outros planetas. Aqueles pássaros são movimentos do espírito em busca de sair do reducionismo da sua ilha, da redução da sua ilha, daquilo que faz com que você seja menos você, em você pensando ser apenas aquilo que tinham lhe colocado ao seu redor. Conhecendo outras pessoas, fazendo esses movimentos de expansão da consciência, de expansão da alma, você encontra essas novidades para o seu eu, para o seu espírito. Essas novidades são dadas por muitas outras coisas. Eu advogo aqui que uma dessas coisas é a arte e é o espírito, que nós deveríamos devolver em grande escala para esse núcleo duro da ciência. Isso são movimentos que estão sendo conduzidos dentro do ambiente acadêmico e que eu acho que um dia vai florescer terrivelmente, no bom sentido, né? Não sei se daqui a 50 anos ou se daqui a 100, talvez daqui a 1000 anos, talvez a gente tenha que inaugurar um outro milênio para conseguir ver isso bem florido. É igual o ipê que tem aqui em casa. Esse ipê, ele foi plantado, acho que pouco ao redor de quando o João tinha 1 ano. Falaram pra gente que ele iria florescer rápido, mas isso é lenda. Recentemente eu descobri que um amigo meu disse que o ipê lá do centro espírita em que eu frequento, ele veio florescer, eu acho que faz aí já uns 10 ou 15 anos, né? Talvez seja por causa do solo. E é isso. Acho que essa é uma grande mensagem que tem que passar. Nós, como Y, e várias outras pessoas, mas estou falando do Y, somos nós, temos o papel de aradores do solo. Talvez nós encontremos solos muito pedregosos, solos espinhentos, solos rasos, mas nós precisamos continuar arando, ainda que sejamos poucos os semeadores e os ceifeiros e os agricultores desse solo, que são as consciências das pessoas que vagam cientificamente pelo campus do Porangabuçu. Mas nós, da arte, Y dentro, mas também os tocadores de violão, os indivíduos do coral, os indivíduos do teatro, não podemos deixar que ela feneça
como se fosse uma planta tenre. Essa planta tem que ser aguada e o solo tem que ser removido continuamente. Eu não acredito que seja um trabalho que vai fazer com que as coisas mudem de um dia para outro, numa grande revolução epistemológica e paradigmática do dia para a noite. Eu acredito num trabalho contínuo, pequeno, gradativo, insistente, diário, diuturno, de pessoas que tentam visitar a arte e fazer com que a arte visite o hospital e visite esse meio. No futuro a gente acaba percebendo que a arte vai florescer como deveria e quase que invisivelmente as pessoas vão estar entre arte e ciência, navegando entre esses dois polos, com estas duas asas, sem nem se tocar. E um dia alguém vai resgatar essa história e dizer como isso aconteceu. Vai parecer tão óbvio, e no entanto foi uma luta dos demônios, dos anjos e demônios, né? Do céu e do paraíso, do inferno, enfim. É isso, pessoal, que tem no segundo capítulo. Espero que vocês apreciem. Daqui a pouco eu escrevo o texto, vou postar e pelas próximas horas o vídeo sobe para o YouTube. Eu espero vocês na nossa plataforma virtual. Comentários, discussões e respostas. Até lá!